E aí, o veganismo é ético ou é moral? Bem, imagine que você é abordado por uma pessoa, ou mesmo no seu círculo social, você seja questionado numa roda de amigos. O veganismo é ético ou moral? E você não saiba responder? Ou, por impulso, responda, é moral. E essas pessoas conheçam um pouco de filosofia, como vão te enxergar? Um vegano que não sabe sequer se o veganismo é ético ou moral? Preste bem atenção, como este vídeo será importante. Com ele, perdendo algum tempo aqui, você vai entender o porquê o veganismo é ético, as raízes desse conceito da ética, e só vai ter a ganhar, porque durante o restante da sua vida não vai passar vexame em questionamentos como esse. Entendendo que o veganismo é ético, você terá, pelo resto da tua vida, entendendo este vídeo de forma bem detalhada, argumentar, entrar em debates, em questionamentos de outras pessoas, e só vai ter a ganhar. É um conhecimento que vai carregar para o resto da vida. Então, tenha calma, não se apavore, porque a primeira coisa que é importante agora é você entender o que é a ética, depois o que é a moral, e com isso, se colocar nos debates, se apresentar para a pessoa como um vegano que tem conhecimento de causa, não é um ignorante que sequer sabe o que o veganismo é algo ético, não é coisa moral, não é coisa construída, coisa cobrada. Entenda, com base na filosofia, o que é a ética e a moral, e daí vai se resguardar nas conversas do futuro, com os amigos, com os familiares. E para tanto, tenha calma, fique tranquilo, e se assente e vamos ao conceito da ética, com base em Platão. Sim, qual o melhor referencial, se não Platão, para referendar o que é a ética? Muitos filósofos, pensadores, antes de Platão, pré-socráticos, e até depois de Platão, trabalharam a ética. Contudo, um dos alunos de Platão, Aristóteles, ele mexe no conceito de ética e constrói a ideia de moral. À frente você vai entender isso. Entendendo essas coisas, você vai perceber que o veganismo é ético em essência, e a pessoa que segue o veganismo segue por ética, não por questões morais. Isso é importante para que no desenrolar da sua vida, nos debates, nas conversas, no seu dia a dia, no mínimo você tenha isso em mente, ok? Vamos então à ética de Platão? Um cafezinho aí. Bem, começamos com o banquete. Vai ser rápido. Eu gosto de ser muito prático, muito objetivo. Começamos com o banquete. Platão trabalha sobre a ética, como todo filósofo, em várias das suas obras. Eu estarei apresentando o banquete, porque esse texto ele está em bilíngue, ok? Então, ele está em português e em grego clássico, antigo, de língua morta. E é um texto que eu recomendo, eu vou estar colocando abaixo o autor. Ele trabalha os termos mais importantes para ele dentro do banquete de forma exegética, ou seja, ele dá uma leitura acadêmica para os termos para você entender. Quer um dia ler o banquete? Aqui. Banquete, a República, Fédon, também tenho um texto cristão em grego para tradutor e um texto em grego, digamos assim, um pseudo-original do grego, porque não existe a Bíblia em grego. Então aqui eu tenho o Novo Testamento em grego para tradutor e para exegeta. Bem, eu estarei aqui frisando um momento em que Platão, ele dá a visão dele, ele lê
o que significa ética dentro de um contexto. O grego antigo não é tão simples assim. É como pega um dicionário e fala, ética é isso. Por isso que o mundo ocidental está perdido, está deformado por conta de conceitos rasos. E você entendendo o conceito da ética da forma que eu estarei trazendo aqui, você estará 100 passos à frente do que qualquer pessoa, do que 90% de qualquer pessoa, e em qualquer argumentação em que for abordado sobre falarem que para você que o veganismo é moral ou imoral, porque tem até pastores falando que o veganismo é imoral. O cara não sabe nem o que é moral, nem o que é ética, porque uma pessoa que tem o conhecimento de forma científica, acadêmica e inteligente do que é a ética, não falaria tais besteiras. E o YouTube e o Instagram está cheio dessa bobeirada de religioso, falando mal do veganismo e falando que que é imoral. Que eles, na cabeça deles, de 100% das pessoas, o veganismo é moral. E você, no debate, vai trazer para as pessoas e explicar que ele é ético. E eu estou trazendo Platão, ok? E eu poderia trazer outros filósofos que, à frente, no decorrer deste vídeo, eu vou apresentar outro, com termos que você vai entender a ética. Então tenha calma, fique tranquilo, porque se você absorver essa explicação de forma inteligente, você vai ter ela para o resto da vida. Vamos lá? Para Platão, o homem virtuoso manifesta em seu caráter o reflexo do bem. Ethos aret tu agaton, ou seja, para Platão, o homem virtuoso reflete no seu caráter, transmite no seu caráter o reflexo do bem. E ele mostra isso de forma mais assim, poética, porque toda a literatura antiga, toda a filosofia, ela era poética. E ele fala assim, ele está aqui, tem um tradutor que usa, o nome dele é Stefanos, e ele usa os textos gregos de língua clássica e enumera parágrafos, pequenos parágrafos. Este é o 211. Então, quando você for consultar aí na internet, você verifique para confirmar as coisas que eu estou dizendo, o parágrafo 211, ou seja, quando esse Stefanos ele faz toda essa tradução, na página 211 dos seus trabalhos, ele traduz, ele traz para nós o conceito modificado para o Ocidente moderno, né? Então, quando você achar um texto do Banquete, por exemplo, vai estar enumerados os parágrafos. Então, é com relação à página desse tradutor, tá bom? E nessa página, ele fala assim, Platão, ele está, de fato, retransmitindo a ideia de uma sacerdotisa Diotima, de forma a trazer o conceito do que seria essa ética. E Diotima é como se Platão falasse para Sócrates: Sócrates, entenda o que é a ética, o que é o amor. Entenda, Sócrates, o que é a ética, o que é o amor, ok? Então, ele usa a figura de Diotima, ok? E esta sacerdotisa provavelmente introduziu esses conceitos do amor para ele e usou esta argumentação. Ele usa em muitos livros, em muitos textos, de forma mais plural do que a gente tem costume de ver, porque a ideia, como eu sempre falo, nos textos de língua morta, não importa se indiano, egípcio, grego, eles são textos cíclicos. As pessoas repetem. Por exemplo, nos textos judaicos, usam muito o paralelismo nas Mishnas, no Tanakh. Então, aqui no texto grego, ela fala o seguinte, porque, como eu disse, ela fala aqui, ele fala aqui, que ela usou, e ele sai retocando em vários livros. Então,
verdadeiramente a vida é digna de ser vivida, quando o homem contempla o belo em si. Lembra? E o que é o homem? O que é o belo em si que esta sacerdotisa está enfatizando e que Platão está, assim, reforçando para Sócrates? Esse é o amor. É o conceito de amor. Quando você vai em Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E todo religioso, na sua maioria todos ignorantes, já cansaram de estudar sobre Coríntios 13. Até temos o Renato Russo, que tem uma música muito legal sobre Coríntios 13, né? E sobre o amor. E essa ideia do amor, o religioso usa da seguinte forma: ele divide a ideia de amor no conceito grego moderno, do dicionário que lê, e do ágape, que é o amor que o judeu tenta passar nos textos. Então, ele prega isso na igreja há séculos, porque isso faz parte dos comentários de teologia por séculos. Existem milhares de comentários sobre esse texto. Contudo, eu quero te apresentar uma coisa nova que esses caras não conhecem. Os textos de Paulo estão cheios de algo que você vai me ouvir falar muito aqui, que é da questão estoica. Os textos de Paulo estão cheios de estoicismo, a concepção de viver a realidade. Por quê? Paulo era amigo de Sêneca, um dos principais ícones do estoicismo. Ele, Marco Aurélio, que escreve Meditações, o imperador romano, e exatamente nesse texto de Coríntios 13, ele está falando do amor. É a ideia prática e vivencial. Não é o amor, como eu falei há pouco, que eles falam, o amor etérico, o amor etéreo, o amor metafísico, o amor do divino, o amor da contemplação. Não! O estoico, ele vive o amor no dia a dia. Para ele, o estoico vive o presente. Como eu já sempre falo, para o estoico não importa se Deus existe ou não, se exista algo depois da morte ou não. O que importa é o aqui e agora. O que importa é ser ético. E ser ético, para o estoico, é o sinônimo de amor. Daí, ela fala aqui, ó, o homem contempla o belo em si. O que é o belo? O belo é o Cristo. Já ouviu falar no Cristo? Creio que sim, porque você vai perceber que deram o nome para Jesus, Jesus Cristo, como Cristo fosse o sobrenome. Eu sei que você pode ser novo, uma pessoa nova, e até acreditar nisso, mas não. Cristo é a essência crítica, é uma fagulha divina que todo ser humano, quando nasce, tem nele, recebe nele, faz parte da consciência que habita em mim, habita em você, e ela se expande pelo cosmos e pelo universo e dá ordem em tudo. Então, essa centelha, nós recebemos uma fagulha dela, mas somos partículas de um todo maior. Daí, você vai ver caras como o Jung falando que fazemos parte do inconsciente coletivo. Mas bem, essa fagulha denominaram de Logos. Daí você vai ver no Evangelho de João, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, no princípio era o Logos. Você vê muita besteirada de religioso com isso aí. É verbo, é a palavra, é tanta besteirada. Logos é o Cristo, é a centelha divina que habita em mim e habita em você. É o Deus que está em mim, é o Deus que está em você. Isto é amor, isto é ética. Viu o que ele fala sobre a ética aqui? O homem contempla o belo que existe em si. Isso é Platão. O homem contempla o belo que existe em si. Então, este belo é a ética. Você entenda que ética não é algo em que fomos obrigados a seguir, ou seguimos porque vivemos aquilo porque fulano acredita que está certo ou errado, por conta de terceiros, por conta da sociedade, por conta de cultura.
Porque a moral, ela depende da cultura, porque cada cultura, ela tem uma leitura da moral diferente de outra cultura, cada época tem uma leitura da época diferente de outra época, mas a ética não, ela é amor, ela é o que habita em mim, é isso aqui, ok? Então isso é ética, ela independe de cultura, independe de pessoas, independe de cobranças, ela independe de qualquer coisa, ela só depende de uma coisa, eu e você querermos vivenciá-la, vivê-la de fato, isso é ética. Entenda, quando eu falo que veganismo é ético, veganismo é ética, veganismo não é moral. Quando eu falo que o Deus do religioso, ele é moral, mas ele não é ético, porque as pessoas veem esse Deus de uma forma totalmente deturpada, à luz da interpretação da religião medieval. Em outro momento entraremos nisso. Mas você está entendendo que a ética é amor? É uma leitura do amor, de algo que existe em mim? Schopenhauer denominou isso de o mistério da ética. A ética é um mistério, porque ela é algo que explode em que o ser humano não tem controle. Ele só deseja ou não. A moral, ele é obrigado a viver, a conviver, a responder a conceitos, a ideias, a relacionamento, a trabalhar dentro de uma moral. Ele é obrigado pela cultura, pela cobrança da sociedade e várias coisas, mas a ética e o amor não. Você entendeu que a ética, quando você buscar Schopenhauer, veja aí na sua inteligência artificial, o que ele fala do mistério da ética. Então, esse é o mistério que habita em todo ser vivo. Esse é o mistério que habita em mim, em você. É o Deus que habita em mim, é o Deus que habita em você. Na Índia, o nome é Atman, muitas vezes denominado também de Krishna. No cristianismo, Cristo. Isto é ética. Isto é o mistério da ética que está em mim e em você. Então, é isso que o não entende do vegano, que a pessoa do senso comum não entende. O vegano, ele responde à ética que está dentro dele, ele responde a esse chamado dessa centelha divina. Por isso, muitas vezes, você é tão sensível. Tem outros vídeos que eu falo, este vídeo também faz parte de uma série de vídeos que eu estou falando para responder sobre os prejuízos e as vantagens de ser vegano. Com esses são 4 vídeos, assista aos outros, que você vai entender. E essa é uma grande vantagem de ser vegano, que as pessoas não conhecem, não entendem, é que nós respondemos ao ser divino que está dentro de mim e de você. Isso é ética. Então, você entendendo isso, você vai poder responder às outras pessoas quando perguntarem: o que é mesmo veganismo, hein? É moral, é? É moral? Não, é ética, é amor. Paulo fala em Coríntios 13. Sêneca, que é amigo de Paulo, amigo de Lucas, estoico, um dos pais do estoicismo, também fala sobre isso. Essa ética, o viver da prática, o amor explodindo, isso é veganismo, entendeu? Estoicismo não está preocupado com o dia de amanhã, estoicismo está preocupado em fazer aquilo que ele tem condições de fazer, como se diz, eu vou botar o meu braço onde ele alcança, fazer o que eu dou conta. O estoicismo, o que você está longe do seu poder, o estoicismo fala que você não precisa pensar e se preocupar nisso. Quando o estoicismo trata do amor, trata da ética, ele está falando que está no seu poder, porque é escolha sua, faz parte de escolhas suas. Tem outro filósofo que fala a seguinte frase: Ethos, anthropos, daimon. Ethos, a morada, corpo. Anthropos, do homem. Daimon. Daimon não é demônio. Por favor, isso é coisa de religioso imbecil e ignorante.
que é o que mais tem. Deformaram isso. Dentro da filosofia, Daimon, para cada filósofo, cada época, ele pegou esse conceito e trabalhou dentro da sua ideia. Mas esse Daimon seria essa fagulha divina. O nome desse filósofo é Heráclito. E Heráclito, ele trabalha essa ideia dessa fagulha divina, desse logos, dessa centelha, esse daimon que habita no homem, como a ética. E ele fala que a ética é virtude, entendeu? Ética é virtude, moral é obrigação. Por exemplo, quando Aristóteles, ele fica um tempo com Platão, na academia platônica, e logo ele sai. Aristóteles é muito materialista, já Platão, a escola platonista, é muito espiritual, se podemos vulgarmente chamá-los de espiritual. São mais ligados à metafísica. Tanto é que a metafísica de Platão tem um conceito, e a metafísica de Aristóteles também. Quando você pega um conceito em grego como esse, você pode escrever 1000 livros. Eu sou exegeta. Eu já te falei aqui que, por exemplo, você pega uma palavra, Kombi, esse carro. Quando eu falar Kombi, automaticamente na sua mente você entendeu que é um carro grande, 4 portas, cabe. Você tem todo um arquetípico dessa Kombi, como ela é, de que tamanho é, até as cores. Se tem carroceria, se não tem, mas você sabe o que é. Agora você imagine, há 10.000 anos atrás, se você falasse Kombi, ninguém sabe o que é. É a mesma coisa. Nós estamos pegando um texto em grego, por exemplo, este texto é para tradutor da Bíblia, toda em grego. É o Novo Testamento em grego. Pegamos um conceito, uma expressão em grego e achamos uma palavra que caiba ali e colocamos. Quando uma ideia, um conceito como essa ideia de Kombi, ela tem um mundo por trás de entendimento para você entender, para você visualizar aquele conceito. Você poderia, dentro de uma expressão em grego, escrever um livro de 1000 páginas, e mesmo assim não entenderia. Por isso, os gregos antigos, os filósofos e pensadores, trabalham muito a questão da ética, e a melhor forma foi falar isso, tanto Platão como outros filósofos. Não são poucos. Só que neste mundo tem esse cara, Aristóteles, que é um discípulo rebelde de Platão, ele pega esta palavra, porque em grego, moral e ética é a mesma expressão. Ou seja, moral e ética é a mesma expressão, etique. E ética dos mais antigos, dos outros filósofos, viam, como eu te falei, essa centelha, esta expressão do meu desejo em seguir o ser divino que existe dentro de mim e viver essa vida. Na prática, como os estoicos, Aristóteles pega essa mesma expressão. A primeira caractere é um epsilon. E Aristóteles muda. Séculos depois, o mundo romano pega essa mesma expressão e cria a palavra moral. Entendeu? Lá atrás, Aristóteles só mudou um caractere, o primeiro caractere, o epsilon, e construiu a ideia de moral. Aristóteles constrói a ideia de moral em cima da ideia da ética. Tanto é que séculos depois, os seus achados, o seu material chegou aqui no século XVI, Tomás de Aquino, que é o teólogo, pai da teologia, o mandatário de todo o conceito, de toda a argumentação, de toda a teologia cristã, não importa se é evangélica, não importa o que seja, é Tomás de Aquino. Ele pega esse material e esse conceito de moral de Aristóteles, e pior, em árabe. Nem em grego ele teve acesso. Ele pega em árabe e constrói toda a teologia da igreja em torno do pensamento de Aristóteles. Mas pense só, Aristóteles é um cara materialista.
A ética dos homens antigos, ela é metafísica, ela é tirada da sua natureza divina, do ser divino que habita em você, e você, por escolha própria, decide viver aquilo. A moral não, a moral é imposta por sociedade, cultura, época e tempos. E quando Tomás de Aquino pega todo esse conceito de moral de Aristóteles, ele aplica na teologia da igreja e é o que é hoje. A igreja é moral. Tanto é que na Idade Média existem, você pode achar aí pela internet, um dicionário de moral. Um livro grosso para a época, só sobre moral. A igreja é construída em cima da moral, de cobranças. Como deve agir, como não deve agir. Você veja que toda pregação de pastor e padre hoje é como você deve se portar, como deve agir. Eu não estou dizendo que o vegano não obedeça à moral, os costumes, o bem conviver na sociedade. Isso é moral. Mas ele está além da pessoa comum, ele vive sobre ética. Você entendeu a origem da ética, que a ética ela nasce do que Schopenhauer fala de mistério dentro da divindade e do cosmos. Porque Schopenhauer conheceu demais a filosofia indiana, tanto é que o cachorro dele chamava Atman. Você tem ideia do que é Atman? É o ser eterno que manipula tudo, a consciência que coordena e orquestra tudo. Então Schopenhauer, ele era um ocidental que se converteu aos conceitos indianos, da filosofia indiana. E ele traz e mostra que essa ética, esse Atman, esse ser que habita em mim e em você, esse Cristo. Então, quando você for questionado se você, como vegano, é ético ou moral, você vai falar, sou ético. Porque eu vivo o veganismo. Eu sou ético porque o veganismo brota do meu eu mais profundo. É a essência que sai do meu eu mais profundo, da minha alma, e explode. Isso é veganismo. Isso é ética vegana. Ética não é ética médica, é ética jurídica, essa besteirada que o ocidental pegou esse termo tão profundo e moldou. Quando você for para conversar com as pessoas, você vai ter esse problema. Por quê? E essa vantagem. Por isso eu falei que era importante que você me acompanhasse no vídeo todo, para que abrisse a sua mente e você, durante o seu percurso na sua vida, você saiba diferenciar a ética e a moral. Porque, infelizmente, as pessoas do dia a dia, do senso comum, elas não são questionadas se são éticas ou morais, mas o vegano é. Normalmente, as pessoas, para confrontar o vegano, você é imoral, porque você não aceita o Deus da Bíblia que é moral, o senso comum que é moral. Você está entendendo? É importante que você entenda o grande abismo que separa a ética da moral, para que você, até nos nossos vídeos, no nosso contato, você não se surpreenda quando eu disser que o veganismo é ético, ele não é moral. Obedecemos e vivemos debaixo de preceitos e regras do moral, mas somos, em essência, éticos. Ok? A pessoa carnívora, ela pode ser ética em outra coisa, em qualquer coisa, mas com relação aos animais ela não é. De forma nenhuma. Tanto é que eu já falei sobre Tomás de Aquino, ele tem documentos apoiando a vida carnívora. Olha só o cara que constrói, porque ele é materialista. A igreja é materialista. O Deus da igreja é o Deus da barganha. Vai em qualquer igreja, faça isso que Deus te dá isso. É moral. Ética, ninguém precisa ser cobrado por ética. Entendeu? Quando você for, eu citei esses dois filósofos, citei os termos que eles usam, citei
onde você pode achar, você hoje tem a facilidade da inteligência artificial, esse conceito de ética eu tentei trazer para você de uma forma mais macro, mas é algo que você tem que estar aprimorando, entendendo, introspectando e conhecendo aos poucos e se envolvendo porque esses conceitos da filosofia abrem a nossa consciência, expandem a consciência e você vai poder se relacionar com a sua vida de vegano e dar explicações para as pessoas, ser conhecida no seu meio como uma pessoa que sabe o que é. É um vegano que sabe para o que veio. É um vegano que, se perguntado o que é o veganismo, ele fala que é ética e sabe como é, sabe onde provar, sabe como usar. E essas coisas que eu te falei, elas, dentro de você, elas bem entendidas, elas... Porque é como um quebra-cabeça, que com o tempo você vai montando e chega num tempo na sua vida que você, como se vê, cai em si as escamas, como Paulo fala. Ok? Bem, eu creio que eu consegui te apresentar a ética. O que é a ética? Que é o Cristo, é o Logos, é o Atman, é o Krishna, é o Deus que existe em mim, é o Deus que existe em você. É o mistério que o nosso amigo Schopenhauer fala. É o mistério da vida. Então, não podemos resumir a ética simplesmente um conceito de um parágrafo e confundir com moral. Quem faz isso é o religioso, é a pessoa do senso comum que não está preparada. Você tem que, como eu falei no início, você tem que andar preparado. Você, a partir do momento que você ousou, que você abraçou essa vida, você tem que estar preparado. E a base essencial para um vegano estar preparado para conversação em qualquer lugar é isso. Entender pensamentos, principalmente o conceito de ética, e que se distingue muito da ideia de moral, porque você será questionado durante o resto da sua vida, e que esse vídeo possa te ajudar. E muitas vezes você ainda saiu assim, por conta da sua pouca experiência com filosofia, seu pouco entendimento sobre o que é de fato teologia, e essas pessoas que eu citei, como Tomás de Aquino, pai da teologia, ou Platão, que todo mundo parece ter medo de Platão. Todo mundo parece ter medo de Platão, parece que é um bicho de 7 cabeças. Não, cara, não. Companheiro, não sou político, não. Platão, eu trabalho com ele no grego e gosto. Esse cara aqui é muito bom. E hoje você tem a facilidade da inteligência artificial, com o tempo você vai aprender comigo como se virar. Eu gostaria que você visitasse o meu blog, conhecesse os meus livros, conhecesse os livros que eu tenho para lhe apresentar com relação a essas playlists. Cada playlist eu tenho um artigozinho e tenho os meus livros. Olha aqui, esse livro, por exemplo, sobre a Santa Ceia, ok? Ele é muito interessante porque a Santa Ceia é a base da fé cristã que seguramente acredita que Jesus comeu carne na última ceia, por conta de todo que fazia parte da cultura judaica se comer ervas amargas e carne de carneiro, eu creio, de ovelha, essas coisas. Então, todo religioso fala, não, mas Jesus comeu carne na última ceia, porque o pastor falou, o padre falou. Mas lá no texto não tem. E esse livro, eu derrubo a Santa Ceia da igreja. Totalmente. Eu provo que ela nunca existiu. Eu provo que quando... Por exemplo, na parte da Santa Ceia, Jesus fala para um discípulo descer e preparar um local para ele. Nesse percurso, esse discípulo encontra, são 2 discípulos, encontram um homem com um cântaro. E na realidade é a constelação, é o signo de Aquário. Jesus está mandando
ali é simbólico, ali é alegoria, são símbolos para falar de um momento muito especial da história, de falar sobre os astros, a constelação de Peixes, tal estrela. Então, nesse livro eu trabalho e desmistifico toda essa ceia literalista, porque o movimento fundamentalista criou na cabeça das pessoas que tudo foi literal. E com isso, Jesus comeu, pescou, matou animais. E não, eu provo de cabo a rabo que não. Provo que nesses textos você pode encontrar um Jesus vegano. Provo, literalmente eu provo. Não só nesse livro, mas nos outros que eu também escrevi. Vai lá na minha editora, ok? Obrigado por ter estado comigo até agora e te espero para a próxima playlist. Como eu disse, este é é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou dizendo o que você ganha sendo vegano e o que você acha que é prejudicado sendo vegano. Assista os outros vídeos. Obrigado e até a próxima.